Muito bem-vinda a mais um Café com Terapia, ou Chá com Terapia, como vocês já sabem, que ultimamente eu tô só no chá mesmo. O nosso bate-papo de hoje vai ser super tranquilo, bem leve, mas é uma pergunta que eu ouço com muita constância, principalmente de quem não faz terapia. E a pergunta que não quer calar é: por que nós vamos à terapia? Eu vou chamar aqui, para me ajudar nesse vídeo de hoje, a minha pequena maricotinha. E já já vocês vão conhecer a maricota. Por que a pessoa vai à terapia? Terapia ajuda com tudo? Terapia resolve tudo? Terapia faz milagre? Não. Terapia não faz milagre. Terapia pode ser que não resolva tudo, mas ajuda com muita coisa. Porque na terapia você aprende ferramentas e habilidades que você não tinha antes para lidar com os desafios da vida. Porque eu vou te contar um segredo. Às vezes a vida não vai ficar mais fácil, muito pelo contrário. Quando a vida fica mais fácil, na verdade, é prova de que você evoluiu. E aí, nesse momento, vai vir um outro desafio. Pode ser que ela vai se tornar mais difícil novamente. Porque a vida é uma dinâmica, são ciclos, é uma montanha-russa às vezes. E sim, às vezes é um lago tranquilo, a gente nunca sabe. Mas o importante é que a terapia, ela te ajuda com ferramentas, habilidades, para você olhar situações, quer dizer, a mesma situação, de perspectivas diferentes. E eu acredito que uma das ferramentas mais importantes que a terapia te oferece é você aprender, no momento que você está no olho do furacão, a respirar fundo, dar um passo para trás, se distanciar um pouquinho daquela situação e poder analisar as possibilidades, as consequências, os desdobramentos de uma outra forma. Um dos grandes motivos por que a gente passa na terapia é porque, eu vou citar aqui um psicólogo americano, que quando eu estava treinando, já tem alguns anos isso, em um primeiro momento eu não gostava muito da ideia dele, mas depois, enfim, eu percebi como é importante. E eu sei que esse livro é um pouquinho grosso, realmente são quase 400, não, quase não, né, minha filha? 552 páginas. Então esse é um psicólogo americano chamado Carl Rogers, e eu acredito que esse livro ele foi escrito em 1951, então tem muito tempo. A primeira ação que o Rogers fez, que eu acho muito interessante, porque antes disso se falava sobre a pessoa que vinha buscar terapia, o acompanhamento psicológico, como paciente. E foi a primeira coisa que ele falou: eles não estão doentes. Então ele não é meu paciente, ele é meu cliente. Então deu um shift na questão de como você mesmo lida com a pessoa, né? Então ela não deixa de ser paciente, se torna uma cliente que simplesmente está buscando melhorar em alguma coisa. Imagina você que essa maricotinha aqui linda, olha ela aqui, gente, alguém tá vendo? Olha que tamanho do meu nariz. Pequenininha, né? Pode ser a Maricota, a Cris, a Fernanda, a Patrícia, a Paula, a Flávia, a Daniele, Daniela, olha quantos, né? E ela nasceu, e ela era linda. Apesar dela ser muito pequena em tamanho, ela tinha um coração gigante e uma mente também. Ela imaginava, ela sonhava, ela queria, ela desejava. Ela tinha toda uma história, do dia que ela começou a se entender por gente. E essa menininha linda, ela começou a crescer. E o que ela foi se deparando no meio do caminho quando ela começou a crescer? Que algumas coisas eram aceitáveis e outras coisas não eram aceitáveis dentro da sociedade, comunidade, família e cultura onde ela estava, onde ela pertencia. Lembra que nós somos seres pertencentes, é a lei do pertencimento, ela quer pertencer. Então, imagina que ela era uma menina, por exemplo, a Flávia, mas ela era o que se chama por aqui, na Inglaterra, na Europa, do tomboy, que é aquela menino, sabe? Ela é simplesmente uma menina que gosta de futebol, brincalhona, brigona, o que for. Mas aí ela começa a ouvir lá de trás: você não pode se comportar assim, você não pode falar assim, você não pode fazer assim, você tem que fazer assim, assado, ou de uma outra forma. Essa sua escolha tá errada. Seja uma boa menina, não desobedeça nunca os mais velhos. Esse comentário é perigosíssimo. Depois eu posso até explicar por quê. Por que abre espaço, inclusive, para o abuso infantil acontecer. Você tem que obedecer ao seu irmão, você tem que ser bom em matemática e por aí vai. Então ela é pequenininha e ela começa a aprender muito cedo. Às vezes ela não consegue nem se expressar e verbalizar o que ela sente, mas ela já aprendeu uma coisa chamada condicionamento. E é isso que vem o Carl Rogers falando, né? Do unconditional, do incondicional. Mas lá na frente, lá atrás, ela aprende o condicionamento. E aí,
a maricotinha linda, ela cresceu. Mas junto com ela, ó, vieram as expectativas que se colocaram em cima dela. Você tem que se comportar bem na escola, você tem que ser a primeira da classe, você tem que fazer balé, você não pode jogar futebol. Eu entendo que hoje em dia muita coisa mudou, graças a Deus. Mas se você tem mais de 40 anos, era isso que a gente ouvia. Menina faz isso, menino faz aquilo. Você tem que comportar assim e assado. Eu não tô entrando aqui numa guerra de gêneros. No entanto, uma menina ela pode jogar futebol, por que não? Uma menina, inclusive, ela pode ser economista. Hoje em dia é muito comum, mas se fosse 30, 40 anos indo para a faculdade, poderia ser um motivo de crítica, não é? Um motivo de não pertencimento. Nossa, ela tá fazendo uma coisa que menina não faz, engenharia. Entende? Então ela foi crescendo, foi se tornando uma adolescente. Às vezes essa adolescente, a Maricotinha, a Cris, a Flávia, a Patrícia, ela tá um pouco chubby, gordinha, e começa a ouvir assim a questão da estética. Você não pode ser gordinha, você tem que ser magrinha, você tem que perder peso, você olha o seu corpo, olha isso, olha aqui, minha filha, vai escalando, tá? O condicionamento aumenta. E aí ela vai carregar uma outra pessoa. Olha ela, apareceu novamente, ela aumentou. Com as expectativas do outro, o olhar do outro moldando ela o tempo todo. E aí chega a época que ela vai à faculdade. E aí, novamente, você não pode fazer isso, o cinema não dá dinheiro, você tem que ser engenheira, você não pode ser uma enfermeira, você tem que ser só médico, ou senão você nunca vai ter dinheiro, nunca vai conseguir comprar. Nossa, quanta crença essa menina começou, né? Você não pode namorar o fulano, você tem que namorar o ciclano, e por aí vai. E vai aumentando. E aí a Maricotinha tão pequenininha, ó, olha ela aqui, crescendo, com a expectativa do outro novamente, com o condicionamento do outro. Ela tem que se moldar para perceber, para pertencer, ela tem que se moldar para caber, ela tem que se moldar para ser aceita. E aí o condicionamento vai aumentando. E ela começa a entender que se ela não for boa o suficiente, ela não é merecedora de amor. Só que quando você vai crescendo e elaborando isso na sua cabeça de uma forma mais racional, isso vai gerando feridas. Feridas que estavam adormecidas lá na infância, e você começa, nossa, mas isso é ruim, eu não gosto, isso não é pra mim, essa faculdade não é pra mim, essa pessoa não é pra mim me relacionar, eu não gosto dela. Pensa que ela cresceu. Olha o tamanho dela aqui agora. Agora lembra que aqui dentro, lá embaixo, tem a Maricotinha pequenininha, carregando um monte de escolha aqui na dela. Carregando a escolha do outro, o olhar do outro, a vontade do outro, o desejo do outro para a vida dela. Em relação a tudo. A inadequação começa a ser muito grande. Por quê? Veja bem, é isso para a sociedade, atendendo a sociedade, os olhares, tudo, mas o real dela é desse tamanho. Porque todo mundo carrega uma criança pequenininha dentro da gente, ferida. Então, um dos primeiros motivos que alguém vem para terapia é para olhar para essa criança e começar a conversar com ela. O que ela gosta? Do que ela gostava? Como que era a vida dela antes de todo mundo palpitar? Como que eram os sonhos dela antes de todo mundo falar? Vamos tentar resgatar essa menina. E aqui é o que Carl Rogers fala. A gente vai começar a dar as ferramentas e habilidades para essa pessoa que vem à terapia a se reconectar com ela mesma. Quem é essa menina? Do que ela gosta, o que ela quer, o que ela não gosta? E ela precisa de força, ela precisa desenvolver força emocional para poder começar a se colocar. Não, eu não gosto disso. Escolheram para mim, mas eu não gosto e eu não quero mais. Porque todo mundo tem direito de falar que não quer mais. As pessoas vêm para terapia, normalmente porque elas estão vivendo em uma dissonância emocional, psicológica, cognitiva, entende? Porque a essência delas, o real self, o seu eu real, não tá, olha ela aqui pequenininha, não combina mais com esse aqui, com expected self, né, com aquele, o eu esperado, o eu ideal, mas idealizado pelos outros, não por você. Então, olha isso aqui, olha que desequilíbrio. É justo, gente? Deixa nos comentários, é justo a Maricotinha ter que carregar isso aqui? Eu penso que não, né? Então, chega um tempo na vida adulta que isso aqui vai ficando difícil de descarregar. E a pessoa, se ela não tem uma escolhas saudáveis, ela pode sim, ela vai usar droga, ela pode beber mais do que devia, comer de uma forma errada para engolir essas emoções e sentimentos. Tudo isso, não estou criticando. Ela vai aprender e desenvolver habilidades que não são tão saudáveis para gerenciar esse desequilíbrio.
mas chega num ponto que ela percebe, não, eu vou pra terapia sim, eu vou me ouvir, eu vou aprender a me ouvir. Porque a gente aprendeu a ouvir todo mundo, mas a gente tem que aprender a se ouvir, não é? E aí ela vai pra terapia e aos poucos ela vai descascando o outro, ela vai se reencontrando, ela vai reencontrando a voz dela. Olha que legal, olha que bonito, é um processo incrível. Eu, como uma profissional, tenho muito orgulho de ser testemunha das transformações que eu vejo. É muito bom mesmo. E esse é um dos motivos que a pessoa vem pra terapia. Agora, se você ficou até aqui, o que você vai fazer? Se inscrever no meu canal, deixar o seu comentário, marcar aqui aquela amiga que precisa ir pra terapia e não sabe por quê, tem preconceito e não precisa. Porque a terapia, sim, salva vidas, sim. E quando eu digo salva vidas, não é só a mulher ou o homem que estão em risco de cometer ou fazer alguma coisa contra a própria vida. Salva vidas para você poder ter uma vida boa nessa vida, uma vida que vale a pena, com propósito, com tudo que você merece. Porque a gente merece muito, tá bom? Eu queria ter feito um bate-papo curtinho, eu nem cheguei a pegar o meu chá, tá aqui minha canecona. Enfim, queria falar só 5 minutos, falei um monte, mas eu acho que vale muito a pena. Tem um conteúdo muito precioso aqui. Um beijo e até o próximo café.